Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Deite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Você já se deu conta que todos nós procuramos a felicidade? Mas onde a podemos encontrar? Será que a felicidade vem de uma boa carreira, muito dinheiro, objetos valiosos, fama, romance ou comida? Na verdade, todas essas coisas podem ser muito boas, mas não garantem a felicidade. Você já se perguntou quem foi que disse para você que para ser feliz você precisa ter tudo? Será possível ser feliz e se contentar ao mesmo tempo quando ainda lhe falta alguma coisa? Pois é. Se a nossa felicidade estiver convencionada ou for refém do que acontece ao nosso redor, a resposta é não. E acabaremos nos tornando muito vulneráveis. Nós estamos vivendo um tempo em que o conceito sobre felicidade está totalmente distorcido. A felicidade tem sido considerada baseando-se no que a pessoa possui, naquilo que ela aparenta exteriormente. Contudo, sabemos que a felicidade é um estado de espírito muito além das circunstâncias exteriores. Não estou dizendo, pois veja, que as situações externas não influenciam em nossos sentimentos, nas nossas emoções. Mas ser feliz, olha, supera o estar triste ou nervoso, independente da situação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 1, versículo de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Devemos nos lembrar que Jesus foi o maior exemplo de pessoa que não considerava a felicidade baseada em fatores externos. Ele deixou a sua glória e majestade, nasceu numa família pobre, viveu num lugar humilde, trabalhou como uma pessoa simples. Você acha que apesar de todas essas circunstâncias, Jesus foi infeliz? A resposta é não. Jesus viveu feliz aqui porque ele realizou o propósito de Deus na sua vida. Vamos nos voltar para a Bíblia, pois ela de fato nos mostra como podemos realmente ser felizes. Voltando ao texto, este salmo traça um contraste acentuando entre aqueles que temem a Deus, ou seja, o justo, o piedoso, e aqueles que não temem a Deus, nesse caso o ímpio, o perverso ou pecador. Ele demonstra o que tem sido chamado a doutrina da retribuição. O princípio geral aqui é que os que temem a Deus prosperam e são felizes, enquanto os ímpios são afligidos e têm uma vida curta. Bem-aventurança é ter boa ventura, viver bem cada momento está realizado apesar das desventuras, das situações ruins que somos humanamente suscetíveis. O salmista inicia dizendo: bem-aventurado o homem. A palavra bem-aventurado vem do hebraico esher, que pode ser traduzido como feliz, felicidade. O autor primeiramente declara que o justo, ou aquele que é piedoso, é feliz naquilo que ele não faz. Segundo o autor sacro, há certas coisas que ele não pratica e que não tem comunhão com os ímpios e as suas obras. Para então, depois, somente ele descrever
as ações positivas. Primeiramente, a felicidade do justo consiste no fato de que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele declara assim, que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, no hebraico rachaim, ou seja, que é aqueles que são perversos. Nem se detém no caminho dos pecadores, no caso, transgressores habituais, pessoas que estão determinadas. E também não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, zombadores. O comentário bíblico Beckham diz que se observar atentamente, verá que existe um progresso inequívoco aqui, descrevendo o caminho que o justo evita com todo cuidado. Andar significa uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora de sintonia com Deus. Deter-se é uma condição contínua com pessoas que são continuamente pecaminosas em atitudes e atos. Assentar-se implica que a pessoa está à vontade no meio daqueles que zombam de Deus e da religião. A pessoa justa recusa-se a dar um passo sequer em direção a esse caminho inferior. Certamente, porém, as 3 frases completas mostram 3 aspectos e realmente 3 degraus de separação de Deus, ao retratarem a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes. Por exemplo, primeiro, a aceitação dos seus conselhos. Segundo, a participação dos seus costumes. E a adoção da sua atitude mais fatal, isto é, os escarnecedores, se não forem os mais escandalosos dos pecadores. São os mais distanciados do arrependimento, como você pode ver lá em Provérbios 3:34. Os escarnecedores, com frequência descrito no livro de Provérbios, são os ímpios da pior qualidade. Eles são arrogantes, briguentos, injuriosos, inimigos da paz e da ordem entre os homens e as suas comunidades. São zombadores da bondade. Desta forma, os 3 negativos preparam o caminho para aquilo que é positivo. Em seguida, o autor declara a felicidade do justo consiste de forma positiva. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Na verdade, se refere ao dedicar-se dia e noite à meditação, à observância da lei. Tal homem, diz, de acordo com o autor sagrado, terá uma vida estável e próspera. Segundo a introdução do comentário aos Salmos de Derek Kidner, a lei do Senhor se coloca em oposição ao conselho dos ímpios, ao qual, em última análise, é a única resposta. O Salmo se restringe a desenvolver este tema único, dando a entender que aquilo que realmente molda o pensamento do homem, molda a sua vida. A lei, no caso a Torá, significa basicamente direção ou instrução. Pode-se confinar a um único mandamento ou pode se estender às escrituras inteiras, como neste caso. Como resultado de sua conduta diferente dos ímpios, o autor destaca que o justo, está lá no verso 3, dizendo assim, pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Os resultados de uma vida justa são descritos por meio de símbolos conhecidos. A imagem de uma árvore bem irrigada, favoravelmente colocada junto a um ribeiro ou um canal de irrigação, por assim dizer, é cultivada e cuidada. E como consequência disso, ela é frutífera. Esse não é um crescimento silvestre, que sobrevive por acaso, sabe? Entende? Mas, nas palavras do autor, tudo quanto fizer, abandona a figura da árvore e se refere diretamente ao justo. Apesar de ele usar essa simbologia, ele está mostrando a figura do justo. E aí está inferida, e é importante entender,
Que é claro, a ideia de que esse homem vai fazer aquelas coisas por meio das quais o Senhor o possa fazer prosperar. Ou seja, não acontece por acaso, mas é uma decisão inequívoca de seguir e servir a Deus, que vai ter como resultado uma vida feliz. Ao contrário do homem justo, que é bem-aventurado, o pecador perverso está em completo contraste. Ao contrário da árvore com profundas raízes, eles são como a moinha, como a palha, que o vento espalha. O julgamento de Deus, então, cai sobre eles em lugar de bênçãos abundantes. Vistos serem estéreis, serão eliminados. Esta é uma referência do local da debulha, onde a palha era batida, tá certo? E separada do trigo. Esse local geralmente ficava num topo alto de uma colina, onde o vento soprava mais forte e o trigo e a palha juntos, quando eram jogados para cima com as palhas, ou seja, aquilo que era a palha era levado. E o trigo mais pesado permanecia no chão, mostrando nessa forma que a palha era leve e imprestável para qualquer coisa. Como resultado, as pessoas ímpias são semelhantes à palha, sem raízes, sem frutos, incapazes de subsistir no juízo. Você pode ver isso no verso 5. Os ímpios não conseguirão sobreviver no julgamento do último dia, nem no julgamento contínuo do peneirar providencial de Deus do caráter humano. Nem resistirão os pecadores na congregação do justo. Esses pecadores são persistentes e habituais, como no versículo 1 pode ser observado. A congregação dos justos é o ideal bíblico para a verdadeira comunidade da fé. O propósito dos julgamentos atuais de Deus, bem como do seu julgamento final no porvir, que você pode ver lá em Mateus capítulo 13, né, é, na verdade, o remover o mal e os malfeitores de sua igreja. Eu quero ler ainda Mateus capítulo 13, versículo 36, a parte B, até o versículo 43. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Observe que Jesus abordou o mesmo princípio do Salmo 1 na parábola do trigo e do joio. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Ao ser questionado pelos discípulos, Jesus declara que durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno dos filhos do reino. Outros salmos também indicam que os ímpios, mais do que os justos, poderão aparentar ser pessoas de bem. Você vê isso lá no Salmo 37, versículo 35 ao 38. O apóstolo Paulo diz que o dia demonstrará o homem de palha e as obras também de palha serão reveladas. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 13. O fim de tudo nada tem a ver de ser arbitrário, pois eles vão receber como resultado, e é importante aí destacar, aquilo que eles mesmos escolheram. Você entende? Diante do juiz, do próprio Deus, não terão argumentos para se defender em nenhum lugar entre o povo de Deus.
Assim como o justo toma a decisão de fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus, os ímpios também fazem. Eles tomam essas decisões e no final não vão poder reclamar das ações e das atitudes. É importante destacar que nós podemos e somos livres para tomar as nossas decisões, mas não somos livres para escolher os resultados. O salmista encerra dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Verso 6. Esse versículo apresenta-nos o conhecido ensinamento dos dois caminhos. Jesus realizou o Sermão do Monte com a mesma imagem, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E ele também é mencionado em Provérbios capítulo 2, versículo 20 ao 22, no capítulo 4, versículo 14 em diante. Na Bíblia, a palavra conhecer significa mais do que um entendimento intelectual, sabe? Conhecer é muito mais do que ter informações, pois inclui preocupar-se com, possuir, estar junto, identificar-se. Além disso, abrange também a noção de escolha e cuidado. O Salmo termina concluindo a ideia que iniciou lá no versículo 1, formando assim um paralelo entre a ideia de dois caminhos distintos para os justos e para os ímpios. Você entende? E mostra como cada um tem a sua própria conclusão natural, de acordo com a lei da semeadura. Você entende? De fato, precisamos estar atentos desta verdade e decidir como conduziremos a nossa vida, as nossas ações, pois é assim que os dois caminhos se separam para sempre. Saiba, não há uma terceira opção. Devemos orar, devemos buscar a direção de Deus e devemos estar cientes que a verdadeira felicidade, entenda, vem de uma vida guiada por Deus e pela sua palavra, e não por bens, pela fama ou por aquilo que possamos angariar, juntar ao longo do tempo. Precisamos entender, você precisa entender, meu ouvinte, que mesmo que as pessoas mais felizes passam por tempos de dificuldade, de tristeza, isso mesmo. Mas a alegria de Deus ajuda a superar essas fases. O apóstolo Paulo nos chama a atenção dizendo: se a nossa esperança é somente nesta vida, a nossa esperança em Cristo é só nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Por fim, o próprio Jesus não disse que a vida feliz seria uma vida livre de problemas, mas prometeu que nós venceríamos estes obstáculos. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta só clicar aqui embaixo, deixe seu like, faça um comentário, dê a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e não deixe também de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.